Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos montar a blusa base. Então, eu tenho aqui a parte da frente e eu vou começar a montar pelo decote. Então, eu coloco aqui o direito da peça para cima. O direito está para cima e eu vou pegar aqui o revel e vou colocar aqui o decote do revel direito sobre o direito. E a gente vai costurar esse decote. Se você preferir, você pode alfinetar aqui para não dar diferença nesse V, tá? Então, vamos lá. Margem de 1 centímetro para a costura do decote. Uma dica que eu quero compartilhar aqui, muito importante, a gente tem que sair com a pontinha da agulha bem aqui nesse risquinho, ó. Se não sair o risquinho na sua blusa, você pode vir fazer um risquinho. E a gente vai parar com a agulha bem no meio do risquinho. Ó. Mais um pontinho ainda. Eu ergo o pezinho da máquina pra subir aqui a minha costura pro outro lado. Junto aqui, não posso deixar sobrar assim o tecido, tá, gente? Olha só. Dica importante, já junta aqui pertinho e vamos costurar todo o decote. Vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai dar o pique para esse tecido soltar, porque senão, olha só, ele não desvira, ele fica enrugado. Então, vamos dar um pique aqui sem cortar a costura, tá? Só para liberar o tecido. Dessa forma. Agora, o que é o próximo passo? Nós vamos abrir o revel e vamos costurar sobre o revel e a costurinha fica pro lado do revel. Olha só. Sempre cuidando aqui, ó, para que a costura esteja virada para o lado do revel. Fazendo um pespontinho bem estreito por dentro aí, para prender esse revel e não ficar voltando na hora que a gente tá usando a peça. Não ficar aquele tecido saindo para fora. Olha só. Olha como essa costurinha é importante para segurar aqui o tecido por dentro, ó, para dentro. Agora, a gente vai fazer o decote e costa. É a mesma coisa. Direito para cima. E o direito do tecido com o direito do tecido. Margem de 1 centímetro. Já seguro aqui na pontinha também, não pode sobrar tecidos. Olha só. Agora, quando temos curvatura, precisamos dar piques para que esse tecido não fique travando ou repuxando a costura. Agora, nós vamos rebater o revel. Vai cuidando, né, para o pique não... O pique pode fazer com que essa costurinha vire para o outro lado. Então, sempre observa para ela não desvirar. Sempre pro lado do revel. Abrindo bem o tecido. Montamos agora aqui a parte costa. Agora, a gente vai dar o acabamento no revel. A gente vai passar uma costurinha na overlock. Se você não tiver overlock, você pode fazer uma costurinha, uma barrinha de lenço que também daria certo, tá? Nós vamos passar agora a costurinha da overlock na barrinha aqui do revel.
Fizemos na frente e agora vamos fazer na costa. A parte costa é arredondada. Vai mais devagar na curva. Prontinho. Agora, nós voltamos para a reta para dar sequência na montagem da blusa. Eu quero que a costura, ela fique embutida e vai ser possível porque eu tenho o meu revel até o fim do ombro. Então, aqui eu vou passar uma costurinha prendendo o revel costa, bem na beiradinha, no ombro, os dois ladinhos. Gente, vocês podem até passar aqui, eu acho que a gente vai passar para ficar bem assentadinho na hora que a gente fazer essa costura aqui. Vamos lá pro ferro, então. Agora, nós vamos vir aqui pro ferro, olha só, passamos para dar aquela assentadinha. E voltamos pra reta e vamos rebater aqui, prendendo essa parte da peça. Aqui, pessoal, nós não passamos overlock, tá? Essa costurinha de pesponto, ela já segura essa costurinha. Ficou assim. Agora nós vamos juntar os ombros da blusa. Então, eu tenho aqui o direito das costas e aqui o direito da frente. Eu vou posicionar os dois direitos para dentro, certo? Ó, direito e direito. E aqui, eu vou juntar aqui o ombro, mas não o revel, ó. Essa parte do ombro que é o revel, eu não coloco. Eu encaixo o meu ombro aqui no cantinho da costura e vou costurar só as partes de fora. Assim. Agora, eu vou embutir essa parte do revel aqui no ombro. Agora, eu faço mais uma costurinha. Gente, se vocês conseguem fazer de uma vez só, pode fazer. É só pra quem tem mais dificuldade. Aí, até eu gosto às vezes de fazer assim, porque acho que fica mais fácil. Olha só. E ficou toda embutida essa minha costura do ombro. Vamos pro outro lado pra gente fazer mais uma vez? Coloco o direito para dentro, mas eu vou encontrar aqui, ó, só a costurinha do lado que é o de fora. O revel, se a gente vai embutir tudo junto, seria assim, ó, e eu viria costurando todos juntos ao mesmo tempo. Vamos fazer esse assim. O resultado é o mesmo. Olha só. Ó, ficou um cantinho aqui, estão vendo? Por isso que às vezes eu gosto de fazer primeiro as duas partes de fora e depois sobrepor o revel, para não correr o risco de ficar essas pontinhas. Mas aqui tá no limite, a gente vai deixar, tá? Agora, a gente vai pra costura da manga, mas antes eu preciso prender o revel aqui na cava, né? Pra não ficar esses dois tecidos da cava solto. Então, nós vamos fazer uma costura bem na viradinha. Agora, do outro ladinho. Agora, nós vamos prender a manga na blusa. Uma coisa muito importante que vocês precisam considerar
é a queda do ombro. Vocês lembram que no molde das costas a gente deixou a parte de trás um pouquinho mais alta, 2 centímetros? Então, assim, um centímetro daqueles 2 centímetros eu costurei, tá? Aqui dentro foi a margem de costura, e o outro 1 centímetro ele ficou aqui pra fora, que é essa voltinha que me sobra. Então, eu vou marcar o meio e aqui eu vou colocar o meio da manga, certo? Olha só. Então, o meio da manga é um pra trás na parte da costa da blusa. Como que vocês vão posicionar a blusa pra costurar ela na peça? O meu direito tá pra cima e eu vou colocar aqui a manguinha do ladinho mostrando pra vocês. Olha só, vou marcar o meio da manga também. Já tá marcadinho, né, lá da hora que eu fiz o corte. Então, a gente coloca os dois direito pra cima, certo? Pra gente costurar, eu tenho que tombar a manguinha sobre o direito. Vai ficar direito com direito. E eu vou começar aqui de baixo, ó, dessa pontinha. E vamos percorrendo toda a curva da manga. Nesse caso, eu gosto de colocar uns grampinhos ou alfinete, para ter certeza que vai dar tudo certo, porque quando é uma curva, é um pouquinho mais trabalhoso da gente costurar. Aqui eu encaixo os meinhos. E eu venho casando os tecidos. E um aqui embaixo. Agora, vamos costurar toda essa curva, começando aqui da pontinha de baixo. Essa parte, pessoal, talvez vocês vão precisar assistir mais vezes, né? Porque é uma parte um pouquinho mais difícil de trabalhar. Olha só, então aqui, ó, eu venho cuidando essa parte da curva para alinhar o tecido. Margem de costura 1 centímetro. Cuida pra não dar prega. Sempre vocês vão costurar com a manga por cima, tá? Nunca por baixo. Prontinho, então, costuramos toda a curvinha da manga. Vamos fazer do outro lado, para vocês ver mais uma vez o processo. Essa parte eu não vou explicar de novo, só na hora de posicionar aqui a manga. Marquei aqui o meio da manga, os dois direitos estão pra cima, então nós vamos tombar aqui, ó, os dois direitos um sobre o outro. E vamos pegar aqui na pontinha, prender com o grampinho, vamos vir aqui no meio, colocar meio com meio, e vamos vir aqui na outra pontinha, encaixando. Podemos pôr mais um grampinho aqui na metade. E mais um aqui na metade, distribuindo bem. Para encaixar toda a curva da manga. Por isso é importante fazer aquele cálculo lá na modelagem e conferir a medida do desenho, para chegar aqui na costura e encaixar as partes de tecido. Sem contar que o tecido ele já trabalha por conta mesmo, principalmente quando é curva, né?
que é importante cuidar é as entradas e as saídas de costura, ó, para que elas fiquem sempre na mesma largura de 1 centímetro, ok? Agora que a gente já prendeu as mangas, nós vamos na overlock passar a costura para dar o acabamento aqui do tecido. Pra gente passar a costura na overlock, é sempre com a manga pra cima. Ó, aqui eu tenho a manguinha, ela tá por cima. Se você não tem overlock, você pode fazer um zigue-zague, tá, pessoal? Sempre ajeitando aqui o tecido, ó, pra não prender, porque a overlock corta, né? Principalmente aonde é curva, vai olhando por baixo. Agora o outro ladinho. Ok, já estamos quase finalizando a peça. O próximo passo é a costura lateral e barrinhas. Aqui na lateral, vocês vão cuidar a costurinha. Uma vocês podem deixar para baixo e a outra para cima, para que esses cantinhos aqui se encontrem. Agora que fechamos as laterais, voltamos para overlock, para passar o overlock. E aí, depois é o último acabamento, que são as barrinhas aqui na reta. Agora, nós vamos fazer a barrinha de lenço de acabamento. A barrinha de lenço a gente dobra meio centímetro e vai costurar a primeira etapa, que é nessa beiradinha aqui de fora do tecido. Ok. Em algumas partes que ficou um pouquinho largo, vocês podem refilar esse tecido, tá? Não tem problema, é o ideal. Ou aonde ficou alguns fiapinhos, vocês podem tirar também. Agora, a gente vai para a segunda parte da barrinha. Ó, eu viro para trás, ó, a costurinha da over na primeira vez ficou para frente. Agora, eu vou virar ela para trás, para não ficar grosso quando eu dobrar. A minha costurinha eu vou passar em cima dessa primeira.
Fizemos aqui o retrocesso final, né? E vamos fazer a mesma coisa nas mangas. Agora, nós vamos para a barrinha da manga. Aqui, eu vou fazer uma barrinha comum, tá? Vou virar 1 centímetro mais 1. Você também pode passar na overlock e fazer uma vira mais larga também, se você preferir. A barrinha, vocês também já tiveram a aula, né? Do acabamento da barrinha. Então, é bem fácil aqui. A única diferença é que essa barrinha ela é fechada. Ok? Agora, vamos pro outro ladinho. Costuro um pedacinho e arrumo o outro. E acho que terminamos a nossa blusa base. Vamos provar para ver se deu certo? Então, meninas, olha só o resultado da blusinha base. Com esse modelinho, a gente consegue fazer várias outras modelagens, acertando esse primeiro, né? Se você vê que precisa de algum ajuste ali no seu molde base, o ombro ficou muito caído, ou ficou muito apertado, ou muito largo, vocês ajustem esse molde e vai dar super certo para os próximos modelinhos. Esse molde que nós fizemos, ele é para tecido que não tem elastano, por isso que nós acrescentamos 2 centímetros de costura e folga de vestibilidade. Se ele tem elastano, vocês podem deixar 1 centímetro. Então, assim, gente, eu prefiro sempre deixar o molde um pouquinho mais soltinho, né? Que é mais fácil de ajustar se tiver alguma coisa na peça, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí aguardando a próxima aula, que vai ser uma saia lápis.